Olá, pessoal! Sejam novamente bem-vindos, bem-vindas, à nossa aula. Então, na aula anterior, eu pedi para vocês realizarem, a leitura de um artigo chamado A Relação entre o Estado, e Políticas Públicas, uma análise teórica sobre o caso brasileiro. Então, nós faremos agora uma revisão da aula anterior, relacionando, com alguns aspectos deste artigo, certo? Então, a consciência da política, ela surgiu pela primeira vez com Aristóteles, um filósofo grego, que já deve ser conhecido de vocês, que afirmou que o homem é um animal político, O ser humano, ele tem a capacidade, de organizar-se socialmente, assumindo, a partir de suas atitudes, do seu modo de pensar, de decidir, posições políticas, Então, a política, ela nasce quando os homens, e as mulheres começam a se organizar em sociedade, fazendo escolhas para viabilizar, a convivência em grupo. E é neste momento, que aparecem as diferentes posições políticas, que são diferentes concepções que refletem uma ideia, do ser humano, do mundo e da sociedade, que nunca são neutras, mas elas são reveladoras de como as pessoas pensam, ou entendem o mundo. Então, o Estado, ele se apresenta como uma unidade básica social, com um território definido e com uma nação constituída, Essa nação, ela é constituída, pela coletividade que habita determinada localidade. Então, genericamente, a gente pode dizer, que é entendida como povo. Então, por governo, entende-se um conjunto de indivíduos que ocupam na cúpula do Estado, posições de decisão administrativa e política, e que orientam os rumos da sociedade, Então, ao participar do governo, os indivíduos participam, do ciclo das políticas públicas, Que é a definição da agenda política, Que é a elaboração, implementação e avaliação. Então, sendo assim, escolhem dentre diversas alternativas, quais serão as políticas e as ações, a serem praticadas pelo governo, para o alcance, dos objetivos pré-estabelecidos. Então, tratando-se de um governo democrático, as preferências e interesses, passam a ser constantemente negociadas, Envolve os interesses de diversos atores que compõem esse aparato estatal, certo? Então, as políticas públicas, elas podem ser entendidas como a maneira pela qual o Estado atua para amenizar, os conflitos e as desigualdades sociais. Nesse processo, os atores políticos, eles possuem importante participação para a focalização e destinação de recursos públicos, para determinada política pública. Isso que nós vimos na aula passada, Estou fazendo uma revisão. Então, além disso, é importante salientar que a implementação das políticas públicas nas sociedades capitalistas, ela também está sujeita, à interferência de cenários macroeconômicos, de crise ou de estabilidade, O próprio Rousseau, ele afirmava que a liberdade natural do homem, seu bem-estar e sua segurança, seriam preservados através do contrato social, O Rousseau, ele foi um importante ator, para se pensar na figura, de um Estado que é incumbido de organizar a sociedade civil. Então, a ideia de um contrato social surge, para proteger a propriedade privada, a qual, segundo Rousseau, seria a origem das desigualdades entre as pessoas, a ponto de envolverem-se, em usurpações de uns contra os outros, Então, sendo assim, esse contrato social, que muito influenciou, a criação do Estado, como nós conhecemos atualmente, faz com que o povo seja, ao mesmo tempo, uma parte ativa e uma parte passiva nessa relação.
Então, constitui-se um acordo legítimo, o qual a vontade individual ela é subjugada em prol da vontade de todos, né? A Federação Brasileira, ela possui descentralização política. E no que tange, então, a organização político-administrativa do Brasil, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são caracterizados, então, como entidades autônomas, né? Autonomia, então, que garante um equilíbrio. Nesse sentido, então, sendo a União a soma de estados e municípios inseridos, então, neste arcabouço, né, federativo, a garantia dessa estabilidade institucional, ela é promovida, então, por meio da Constituição Federal Brasileira, né, de 1988. Olha eu aqui de novo falando nela, né, a qual visa garantir a distribuição de competências e demonstração, então, de coesão entre todos os entes federados, né? E nós ainda falaremos muito da Constituição de 1988 nas nossas aulas, né? Porque ela expressa o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo registrado, então, no artigo 1º da Constituição Federal de 88, né? São as políticas regulatórias, são as mais visíveis ao público, que envolvem a burocracia estatal, né, os políticos e os grupos de interesse, né? Como exemplos de políticas regulatórias, nós podemos citar a proibição de fumo em locais fechados, certo? Outro exemplo, regras para publicar certos produtos, códigos de obra e de trânsito, né? E as chamadas políticas distributivas, elas não consideram a limitação dos recursos públicos, né? E elas buscam privilegiar, então, não a sociedade como um todo, mas uma parcela da população. Então, nesse caso, nós podemos citar, por exemplo, a gratuidade de taxas, então, para certos usuários de transporte público, né? Incentivos fiscais e emendas parlamentares também ao orçamento, então, para a realização, por exemplo, de obras públicas, né? Já as políticas redistributivas, então, por meio dessas, é que acabam se alocando bens ou serviços a segmentos específicos da sociedade, né? Então, mediante recursos, e esses recursos são extraídos de outros grupos específicos, né? Como, por exemplo, nós temos a reforma agrária, né? Bem como o sistema previdenciário, trabalhista, né? E tributário, né? Esses são alguns exemplos dela. E por fim, nós temos as políticas constitutivas, que estabelecem as regras do jogo, né? As normas e procedimentos a partir das quais devem ser formuladas e implementadas, né? Outras políticas, né? Por exemplo, as regras de distribuição de competência entre os três poderes, né? Que é o executivo, legislativo e judiciário. O sistema político eleitoral e as regras de participação da sociedade civil, certo? As regras de participação nas decisões políticas, né? Então, nessa aula, nós veremos a educação escolar pública e democrática no contexto atual, né? Ou seja, os impactos e perspectivas da revolução tecnológica, da globalização e do neoliberalismo no campo da educação, né? De que forma tem essa interação, essa relação. Então, acadêmica, né? A cada momento de nossas vidas, nos deparamos com novas tecnologias, né? Muitas informações demais, né? A quais nos chegam de forma rápida, sem filtros, né? Em muitas situações, na maioria delas, né? Tudo isso vem acompanhado de uma palavra que se ouve muito, né? Que é a tal globalização. Então, a globalização é algo que ela influencia diretamente cada um de nós e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Ela é um processo de transformações, né, que a sociedade contemporânea passa e é natural, então, obtermos intensas e variadas formas de informações, né, dando a cada indivíduo, né, e para isso, para nossa aula, eu estou me baseando aqui Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, do José Libânio Oliveira e Toshi, que está disponível na bibliografia, na ementa do curso, tá?
Então, eles falam o seguinte, né, da globalização, a ideia de movimentação intensa, ou seja, de que as pessoas estão em um meio acelerado, um processo de integração, reestruturação capitalista, né? Eu uso esse livro me baseando, né, nessa aula. Então, como isso, nós podemos entender que a globalização, ela existe em todos os espaços, né? Seja econômico, social, político, cultural, dando ênfase sempre ao momento histórico. A gente vai ver muito isso nas nossas próximas aulas, né? Ela é um processo de mundialização. Então, de acordo com o entendimento, então, da maioria dos autores contemporâneos, né, ela caracteriza-se pela ampla integração econômica, política, cultural entre as nações, certo? Então, contudo, a integração nos seus mais variados aspectos se destaca, então, pela economia, podendo ser de diversos tipos, sim? Mas nenhuma integração econômica é melhor do que a outra. Isso é importante vocês saberem, né? A escolha do país pelo modelo de integração decorre dos seus objetivos e do seu grau de dependência entre as grandes potências, certo? Então, dessa forma, nós não podemos deixar de nos questionar, sim? Como é que a globalização surgiu? Já pensaram sobre isso? Ela possui uma história? Sim, a globalização possui sua história, a qual pode ser resumida da seguinte forma. Vou dar uma resumida para vocês agora. Ela remonta à origem, né, do ser humano na Terra, claro que com outras características, né, com outros delineamentos, né. O certo é que esse sistema ele vem evoluindo, né, de acordo com as necessidades humanas e com as exigências mundiais. Então, esse grande avanço deve-se também à queda do Muro de Berlim, ao fim do socialismo, né, a expansão do capitalismo e do neoliberalismo, após a Segunda Grande Guerra Mundial e com o avanço da Comunidade Comum Europeia, certo? Então, frente aos avanços apresentados, nós podemos determinar que o Brasil não escapou desse processo. Nós estamos, então, intimamente inseridos, né, nessa globalização, mas através de quê? Já pensaram? Podemos determinar, então, várias possibilidades. Mas nós nos ataremos agora, né, quando afirmamos que a globalização ela vem associada ao surgimento do Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? O qual ele é originário do início do século XX, na Inglaterra, né? Então, frente a isso, nós podemos determinar, então, que o Brasil, nosso país, ele possui essa influência do neoliberalismo, né? Pois, por exemplo, no governo do Fernando Collor, o Estado neoliberal, ele passou a ser implantado, que foi lá em meados de 1990, né? Dando a possibilidade das privatizações. E vocês vão perceber ao longo das nossas aulas, né, que eu vou falar mais sobre esses anos 90 na educação. Então, o que é o neoliberalismo? Né? É uma prática econômica que não aceita a influência do Estado na economia, né, deixando o mercado se autorregular com total liberdade, onde o lucro, né, é o objetivo nesse sistema. O lucro e a questão mercadológica, né? E começou então a ocorrer no Brasil uma grande liberalização então comercial através da diminuição de tarifas, né? E consequentemente o crescimento das exportações, especialmente de produtos básicos, né? E ainda o aumento das importações, exceto para os setores de tecnologia de ponta, porque acreditava-se então que era essencial o país investir, né, nesse setor. Com estas mudanças, então, nós passamos a receber olhares de países economicamente, né, mais avançados, né? São países que nós chamamos de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia, tá? Os quais têm o maior número de ações com o Banco Mundial. Agora uma pergunta. Com relação ao Banco Mundial, nós podemos dizer que ele foi criado a partir das necessidades advindas após a Segunda Guerra Mundial? O que vocês acham? Sim, foi quando os países devastados pela guerra sentiram a necessidade de buscar seu crescimento econômico, né? Exatamente dessa forma que ele foi criado. Então, o Banco Mundial, ele faz parte da vida dos brasileiros, né?
pois não nos são estranhas as seguintes siglas. Você já deve ter ouvido falar FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né, o qual permanece presente em nossa vida econômica, né, e o BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, né. Eles foram criados, então, pelo Banco Mundial. Em 1944, então, o que nós vimos, né? Com esse foi criado com o objetivo de reconstrução e desenvolvimento dos países do Sul. Então, frente a isso, passados vários anos, o Banco Mundial ele possui em seus objetivos um cuidado maior em relação, então, às questões relativas à saúde, à educação, né? E eles perceberam, então, que a partir da educação pode ser diminuir a pobreza, né? A pobreza pode ser diminuída, então, e consequentemente também a violência. E a pobreza, ela passou a ser um elemento principal de foco de ações nessa direção. A melhor forma de reforçar o processo, então, seria estimular a produtividade, diante da preocupação com a pobreza e das novas condicionalidades, né, que foram traçadas. O que aconteceu? O Banco Mundial, então, ele redefiniu as formas de financiamento, né? Os projetos de empréstimo, eles transformaram-se, então, em multiprojetos que culminaram em programas integrados, dotados de componentes e interações complexas, né? Organizados, então, em áreas setoriais, sendo a educação uma delas, né? Então, qual a importância do Banco Mundial e a globalização nas questões relativas, então, ao nosso país, principalmente se tratando de relação? O que vocês acham? Pergunta importante. Tudo, caro e caro acadêmico e acadêmica, pelo fato de que, diante da economia brasileira, observa-se uma crescente escalada de violência, exclusão social, né? Níveis elevados de analfabetismo, mesmo que se tenha em anos anteriores conseguido alguns avanços, né, no nosso país, os quais não são suficientes ainda para a sua erradicação, né? Então, diante desses fatores, os quais são considerados, então, de elevada importância, né, foram, então, e é necessária a criação de políticas públicas, né, as quais foram mencionadas na nossa primeira aula, na nossa primeira videoaula, que denotam, né, o foco e as estratégias a serem alcançadas, então, para diminuirmos esses problemas, né. Com isso, todos os países, independentemente de sua situação econômica, né, eles buscam meios de manter a sua qualidade nos setores econômicos, né, e social. E os que não as possuem, o que acontece? Eles buscam formas de sanar esses problemas, né, de diminuir esses problemas através de políticas públicas e de programas que o Banco Mundial possui, então, para auxiliar os países do dito terceiro mundo, né, países que estão em desenvolvimento como nós, que é o caso do Brasil, por exemplo, né. Então, dessa forma, as atuais políticas educacionais e organizativas, elas devem ser compreendidas, né, num quadro mais amplo de transformações econômicas, né, políticas, culturais, geográficas, né, que caracterizam, então, o mundo contemporâneo, né, porque uma enorme grade de relações, né. Com efeito, as reformas educativas executadas em vários países, então, do mundo europeu e americano, norte-americano, nos últimos 20 anos, elas coincidem, então, com a recomposição no sistema capitalista mundial, que incentiva, então, o processo de reestruturação global da economia, que é regido pelo sistema neoliberal, né? E aí eu diria para vocês, assim, alguns analistas críticos do neoliberalismo, né, eles identificam três dos seus traços distintivos, né? Que são mudanças nos processos de produção, associadas a avanços científicos e tecnológicos, né? Superioridade do mercado na regulação da economia, né? E redução também do papel do Estado. Então, caro acadêmico, cara acadêmica, né? Observando o que eu falei, isso tudo nos dá a ideia, né, de que a forma econômica apresentada nos países industrializados, ela trata a educação com políticas, né, de ajuste
as quais são defendidas, então, em âmbito mundial pelo Banco Mundial, certo? Então, as orientações neoliberais, o que elas dizem, né? Elas postulam ser um desenvolvimento econômico alimentado pelo desenvolvimento técnico-científico, o fator de garantia do desenvolvimento social. Então, acaba tratando-se, né, de uma visão economicista e tecnocrática, né, que acaba desconsiderando as implicações sociais e humanas, então, do desenvolvimento econômico, né, e acaba gerando problemas, né, muitos problemas. Dentro dessa visão, nós podemos determinar que os problemas sociais, eles estão elencados como vários, né, vou citar para vocês o desemprego, a fome, a pobreza, né, que alargam um contingente de excluídos e ampliam cada vez mais as desigualdades sociais entre os países, as classes e os grupos sociais, né? Não nos parece familiar essas questões? Acredito que sim, né? Como que já foi apresentado, então, podemos então determinar que a preocupação, então, com o desenvolvimento técnico-científico passa a ter, então, um novo olhar e retrata bem as questões relativas, então, dos governos, né? Em como ver a formação de sua população, seu sistema educacional, né? Então, com isso, nós percebemos, né, que a preocupação relativa ao conhecimento, né, ou seja, a educação, ela foca na questão econômica, que é o aumento da produtividade, então, deste sujeito, né? Então, conforme isso, né, a reforma dos sistemas educativos, ela torna-se prioridade, especialmente nos países em desenvolvimento, né? Tendo em vista, então, o atendimento das necessidades e exigências que são geradas pela reorganização produtiva, então, no âmbito das instituições capitalistas mundiais. Então, é isso que acontece, né? Cabe ressaltar, então, também que somente o trabalho braçal já não é suficiente, isso vocês já sabem, né? Para a manutenção da economia de um país. É preciso fazer com que esses trabalhadores, né, e trabalhadoras, eles passem a buscar formação para melhorar a produtividade, né, das indústrias, por exemplo, dando condições de crescimento econômico ao país. Então, tem várias questões relacionadas nesse meio da globalização e ao neoliberalismo, né? Então, frente ao exposto, nós podemos determinar que a maneira de visualizar a economia e a sua aceleração nos países em desenvolvimento, né, como o nosso, é perante o Banco Mundial perceber, então, o que acontece? Que novos tempos requerem uma nova qualidade educativa, né? O que implica, então, em mudança nos currículos, né? Na gestão educacional, na avaliação dos sistemas e na profissionalização também dos professores. A partir daí, então, os sistemas e as políticas educacionais de cada país, né? Elas precisam introduzir estratégias, né? Como descentralização, reorganização curricular, né? Autonomia das escolas, novas formas de gestão e direção das escolas, novas tarefas e responsabilidade dos professores, né? A tal chamada inovação, muitas vezes, né? Diante dessa imposição, o Banco Mundial, ele passa o recado de quem quer, né, desejar crescer economicamente. Então, pessoal, dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Estejam presentes no nosso fórum de dúvidas, né, onde vocês poderão enviar as dúvidas que vocês têm a respeito do nosso conteúdo e também realizar diálogos, né, acerca do conteúdo. Realizem a leitura do artigo que está disponível no e-aula e até a nossa próxima aula. Um abraço!